Depois que Lucien enviou as informações de Ming para o mordomo, ele lhe disse que, com tantas pessoas no exército, levaria algum tempo para encontrar a pessoa certa, mas prometeu informar Lucien assim que tivesse alguma atualização. Em seguida, perguntou se ele gostaria de oferecer alguma ajuda quando encontrasse o alvo certo. Lucien fez uma pausa, sem saber muito bem como responder. Pensou por um momento e disse: mantenha isso discreto, mas talvez mais tarde. Ele limpou a boca, desligou o telefone e sentiu-se um pouco mais relaxado, tanto que soltou um bocejo, sentindo o sono chegar. Sentou-se em uma cadeira e rapidamente adormeceu. Mais uma vez, entrou no reino dos sonhos. Em seu sonho, Lucien se encontrou novamente em uma rua decadente e familiar. Ao ver os zumbis o cercando lentamente, assinou para eles com um sorriso e disse que não haveria luta hoje, que eles teriam que esperar até a próxima vez. Seus objetivos naquele dia era ver se conseguia desbloquear novas informações de suplemento, para que, quando seus pontos de mérito fossem contabilizados, pudesse trocá-los por diversos recursos e criar suplementos mais avançados. Enquanto isso, no quartel-general da 9ª Zona de Guerra, o Marechal levantou-se, incrédulo. Pouco antes de Regin-Diju o havia informado sobre alguém com poder de combate de 12 estrelas e meia. E mais, Regin-Diju confirmou que a força daquela pessoa superava até a dele própria. O Marechal caiu na risada, genuinamente feliz por finalmente ouvir boas notícias. Murmurou para si mesmo: 19 anos, 12 estrelas e meia de poder de combate, e já um grande grão-mestre de nível supremo. Ele não conseguia encontrar palavras para expressar sua alegria e empolgação, mas uma coisa era certa: depois de hoje, ninguém mais se opoeria a Lucien. Aquele jovem seria, sem dúvidas, o único no exército com verdadeiro potencial para se tornar um santo marcial. Andando de um lado para o outro eufórico, o Marechal instruiu Regin-Diju a recompensar pessoalmente o General Yu, da divisão 1182, por ter descoberto um prodígio tão extraordinário. Regin-Diju assinou em concordância. Em outro lugar, nas ruas da 9ª Zona de Guerra, Shin e Fubuki caminhavam juntos. Shin estava eufórico por estar de volta, olhando para todos os lados, correndo de um ponto ao outro como uma criança animada. Fubuki o observou e se afastou discretamente, claramente envergonhada de estar andando ao lado dele. Shin, no entanto, decidiu voltar para casa, tomar um banho, se arrumar e então convidar Lucien para jantar. Ele compartilhou o plano com Fubuki e perguntou o que ela achava. Ela hesitou por um momento, antes de balançar a cabeça e dizer que não iria com eles. Isso deixou Shin ainda mais desconfiado. Ele disse diretamente a Fubuki que ela vinha agindo de forma estranha desde que Lucien chegou do distrito militar. Na verdade, ele se corrigiu, desde que Lucien participou do torneio de artes marciais. Desde então, toda vez que alguém mencionava o nome de Lucien, Fubuki agia de modo estranho. Os dois eram amigos desde pequeno, havia crescido juntos, engateando lado a lado quando bebês. Shin deu um tapinha no ombro de Fubuki e perguntou em tom suave: ei Fubuki, você gosta do Lucien, não é? Ela cerrou os punhos e, após alguns segundos, se virou bruscamente, puxando uma adaga e avisando que, se ele continuasse falando besteira, cortaria a boca dele. Shin fingiu que estava assustado, mas já tinha sua resposta. Rindo disse: eu já namorei centenas de garotas e provavelmente tenho filhos bastardos por aí. Então, saquei seu segredinho faz tempo. No instante, Fubuki liberou seu poder psíquico, fazendo as lâminas ao redor flutuarem no ar, e então as lançou na direção de Shin. Ele desviou rapidamente, mas as lâminas pararam a poucos centímetros dele. E daí se eu gostar dele? E daí se eu não gostar? Disse Fubuki com calma. Shin soltou um suspiro de alívio. Finalmente, ela tinha admitido. Incentivou a contar a Lucien o que sentia. Com todo o potencial e charme dele, quem mais você teria além dele? E de mim, é claro. Fubuki o ignorou, mas Shin continuou provocando. E por que você acha que é mais velha que ele? Ou porque seu talento marcial não está à altura? Talvez seu temperamento seja difícil. E isso te faz se sentir inferior? As veias na testa de Fubuki pulsaram, enquanto ela tentava controlar o impulso de bater nele. Por fim, suspirou e murmurou: parte disso é verdade. Shin olhou para ela, incrédulo. Então, com um ar teatral de frustração e impotência, balançou a cabeça e disse com um sorriso: Lucien é seu aluno. Sabe como chama esse tipo de coisa? Existe uma categoria especial para isso. Fubuki não aguentou e começou a espancá-lo. Depois de levar alguns socos, Shin encontrou uma brecha e fugiu, correndo pelas ruas. Mas quando Fubuki usou seu poder psíquico, ele se rendeu, deitando-se no chão e levantando as mãos e os pés, dizendo: eu apoio totalmente vocês dois ficarem juntos. Rindo, acrescentou: ah, vamos lá, estamos na era moderna. A diferença de idade entre vocês nem é grande. No mundo das artes marciais, não é nada incomum ver um mestre
centenário casar com uma garota de 18 anos. Eles se sentaram em um banco próximo e Shin comprou uma bebida na máquina. Sorrindo, ele disse: "Vocês formam um ótimo casal. Desde que Lucien entrou no campo de treinamento, eu já achava que combinava." Fubuki pensou que ele estava zombando dela outra vez, mas desta vez Shin estava falando sério. Ele até se ofereceu para ajudá-la. "Cubra os sentimentos de Lucien", disse ele. "Por ser honesto, não existe adolescente neste mundo que nunca tenha tido uma quedinha por uma professora atraente." Muka ignorou dessa vez, mas seus olhos brilharam quando olhou para o pingente em seu pescoço. Ela deu uma risadinha, mas balançou a cabeça. No fim das contas, sentia que era impossível eles ficarem juntos. Shin se levantou, encorajando a não desistir. Disse que, ele por perto, o fracasso não era uma opção. No momento seguinte, Fubuki, um pouco triste, disse a Shin que eles nunca aprovaria ela e Lucien ficarem juntos. Ao ouvi-la mencionar eles, Shin percebeu imediatamente de quem ela falava. Os dois irmãos mais velhos, um agora estava no Distrito Militar Central, um grão-mestre de alto nível. O outro havia sido aceito como discípulo por um santo marcial transcendente aos 16 anos, e aos 25 já era o terceiro discípulo do mesmo. Dois eram meio-irmão de Fubuki, mas sempre o protegiam desde a infância. Shin, inclusive, havia apanhado deles inúmeras vezes, quando eram crianças. Explicava porque ele nunca tinha nenhum interesse romântico por Fubuki, principalmente por causa daqueles dois malucos super protetores. Shin então refletiu por um momento: com dois irmãos assim, super protetores, a situação seria complicada. Brincando, queria que Fubuki mandasse os irmãos dela fazer um check-in no hospital psiquiátrico. Fubuki riu e disse para ele falar isso pessoalmente a eles, comentando ainda que um de seus irmãos viria visitar ela no distrito militar em poucos dias. Shin congelou por um instante, olhou em volta para garantir que ninguém tinha ouvido e pensou melhor. Considerando quão extraordinário Lucien era, um grão-mestre aos 19 anos, Shin concluiu que não havia motivo para eles se oporem. E é claro, ele ainda não sabia que Lucien não era apenas um grão-mestre, mas tinha também o poder de combate de um grande grão-mestre de nível supremo. Mas voltando à conversa, Fubuki suspirou e explicou: quanto mais alto alguém sobe nas artes marciais, mais passam a se impor com linhagem familiar e talento marcial. De um lado, uma família comum, do outro, uma família de tradição marcial. Se não há futuro, por que deixar acontecer? Ela balançou a cabeça com um toque de tristeza no olhar. Shin ficou sem palavras, e o silêncio tomou conta por um segundo. De repente, Shin amassou uma lata de bebida e se levantou irritado. "Dane-se essa história de família. Se ele virar um santo marcial, eu mesmo vou garantir que vocês se casem. E ninguém vai ousar dizer uma palavra, nem mesmo seus dois irmãos malditos." Fubuki deu uma risada e respondeu: "Você primeiro teria que se tornar um grão-mestre, de vez em quando tocando o pingente pendurado no pescoço, algo que parecia lhe trazer conforto."